Nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre métodos de escrita, né? E, bom, na moral o que eu quero dizer é: crie o seu método de escrever, crie a sua própria forma, sua própria fórmula de escrita. Porque eu, por exemplo, eu tenho o meu próprio método de escrever e ele é bem específico. Eu gosto de separar exatamente tudo. Tipo, eu escrevo primeiro a história, depois eu escrevo os personagens, depois eu escrevo os diálogos da história. Antes na história tava só escrito: a personagem tem que falar isso e isso, mas agora como ele vai falar isso e isso, como ele vai fazer aquela enrolação toda pra chegar no que eu queria, né? Que pessoas não simplesmente chegam e falam: ah, não, foi embora. As pessoas, elas enrolam, elas têm tem um processo, né, para se chegar numa informação, e esse processo eu separo para escrever depois. E mesmo entre a história, o diálogo o diálogo e os personagens, eu divido mais ainda entre eles. Tipo, eu primeiro decido como vai ser a personalidade do personagem em tudo, o que ele faria, o que ele não faria, e só depois é que eu vou decidir qual vai ser a aparência dele. Por exemplo, eu separo essas duas coisas porque pra mim isso fica mais objetivo. No meu último vídeo, eu falei que eu separo as falas entre subtexto, contexto e texto. Eu divido o diálogo entre essas três partes, resolvo cada uma primeiro. E assim foi isso. O que eu quero dizer é: escreva. Não, o que eu quero dizer é: crie o seu método, crie a sua própria forma de escrever. Eu passei muito tempo que, tipo assim, eu encontrei o meu método de escrita agora. Eu primeiro encontrei um método na internet muito parecido. Na verdade, eu achei nesse vídeo aqui. Vou botar aqui pra vocês verem ele, vou deixar o link na descrição também. Mas eu queria. Eu fiquei muito tempo enrolando, pestanejando, porque eu não queria mudar o método. Pra mim, o método devia ser daquele jeito, o método de escrever. Só que eu percebi que nem naquele vídeo mesmo o método estava completo. Provavelmente o escritor tinha a própria maneira dele de fazer, o homem que criou aquele método, que no vídeo lá fala. E eu percebi: não, vou mudar, eu posso mudar. Se eu acho que assim vai ser mais fácil, por que não fazer? Esse negócio, encontre uma forma de fazer a sua história, de escrever a sua história, e vá alterando ela conforme você vai achando que vai ficar mais fácil, conforme você vai achando que vai ficando melhor. Entende? Que não basta só ficar fácil, tem que ficar fácil e bom ao mesmo tempo, né? Eu sempre busco isso, sempre busco primeiramente a melhora da história em si. Então, é isso. Vá buscando o método. Por exemplo, eu tento, o meu método ele é bem abrangente para vários tipos de história, para eu poder botar vários tipos de história ali. Por quê? Porque eu tenho muitas ideias de história e para gêneros diversos. Eu tenho ideia para história de romance, ideia para história de guerra, ideia para história de alienígena. Entende? Então, eu provavelmente não, que eu tenho muita ideia, provavelmente eu não vou conseguir escrever todas elas ainda em vida. Mas, morte, né? Nem morte, mas eu provavelmente não vou conseguir escrever todas elas. Então, o negócio é, quando eu tiver, quando se algum dia eu quero escrever o máximo possível esse negócio, provavelmente não vou conseguir escrever todas, mas eu quero, se possível, escrever o máximo possível. Por isso, eu deixo o meu método de escrever história mais abrangente possível. Mas, por exemplo, vai que você tem um objetivo de escrever apenas histórias de romance. Você quer escrever apenas histórias de romance. Você quer escrever apenas histórias de guerra. Você quer escrever apenas histórias de terror. Então, faz total sentido para você alterar o seu método, a sua forma de escrita, criar uma forma de escrita sua própria, para que apenas histórias de terror possam ser escritas ali. Você coloca a parte do medo. Como eu vou colocar o medo nessa história?
você vai fazendo lá. Eu faria isso, né? De separar uma parte pro medo. Eu faria, por exemplo, uma partezinha para estudar como a pessoa se assustaria em certo momento, como eu construiria um momento para assustar. Eu imagino assim, né? Se eu fosse criar um método apenas para histórias de terror. Entende? E então é isso. Busque as suas formas de facilitar a sua forma de escrita. Não é simplesmente chegar lá e escrever. Quer dizer, sentar lá e escrever é um método que existe. Eu ouvi dizer, eu não fui atrás para pesquisar, mas eu ouvi dizer que o Stephen King faz isso. Ele senta e começa lá e escreve tudo até o final, né? E então, ache a forma mais fácil de você fazer. Ache a forma que você acha que torna a sua história melhor. Entende? A forma que você gosta mais. Depois você pode buscar outra pessoa para ler a sua história e falar se tá bom. Mas antes tente agradar a si mesmo. Entende? Se você tá fazendo e tá vendo que não tá ficando bom, busque os seus métodos, os seus meios, as suas formas de facilitar. Uma coisa que eu faço bastante na hora de escrever é copiar. Mas eu copio partes tão pequenininhas de diversas histórias que deixa de ser uma cópia, porque não se parece mais, entende? Se deixa de ser igual, não é mais uma cópia, é uma inspiração, mas ao mesmo tempo eu copiei. Tipo assim, eu tenho uma lista, no momento tem uns 5 filmes lá, eu tinha o objetivo de botar 1 milhão de filmes lá, entende? Mas até hoje eu fiz só 6 porque eu fiz aquilo no começo e depois esqueci. Mas tá lá e no futuro eu quero voltar a trabalhar nisso, que é uma lista de tons. Eu já falei que tons são sentimentos que aparecem no começo da história e não somem em nenhum momento até o final. Eles que dão a cara para sua história. Então eu fiz uma listinha. Olha, eu analisei esses filmes, eu pego um filme, analiso ele, descubro qual é o tom daquele filme. Leva uns 2 minutos assim a análise, que no caso, vou até falar, o meu método para entender qual é o tom do filme é, eu pego 5 cenas super impactantes da história, cenas aleatórias também, pode ser cenas não tão impactantes, não importa, e analiso elas para encontrar um sentimento em comum. Eu vou lá e escrevo, ó, nessa cena aqui eu senti alegria, nessa cena aqui eu senti medo. Aí eu vou fazendo com todas, eu encontro um sentimento em comum entre todas elas e é isso. Aí eu achei o tom. É muito fácil até. Eu tento encontrar cenas que sejam bem diferentes uma das outras, porque aí fica mais fácil de encontrar o tom, porque o tom provavelmente vai ser o sentimento igual, entende? Imagina, tem uma cena de um personagem paquerando uma pessoa e tem outra cena de um personagem brigando com outra. Provavelmente, os sentimentos que você vai sentir nessas duas cenas vão ser bem distintos. Porém, o tom obrigatoriamente vai estar nas duas. Então é só você achar o tom nas duas e pronto. Você fica bem mais fácil se você procurar cenas bem distintas entre elas. E esse é o ponto. Eu deixei lá essa lista com filmes que passam esse tom. Aí no futuro, se eu decidir em algum momento escrever um filme, por exemplo, vou escrever um filme em que vou fazer uma história e eu decidi que o tom dessa história vai ser medo. Vai ser tensão, Tensão é melhor que medo. Aí eu chego lá e eu penso, bom, mas como é que eu vou escrever essa história de medo? Aí eu vou lá na minha listinha e encontro lá todos os filmes que tem como seu tom medo, tem como seu tom tensão. Aí eu olho pra eles e vou assistir. Aí eu vejo lá como é que eles fizeram pra colocar atenção naquele filme. Vai ficar bem fresco na minha memória e vai ficar mais fácil de eu trabalhar o tom na história que eu tô escrevendo agora, porque eu já tenho uma ideia maior, mais consolidada de como esse filme fez e como ele fez isso muito bem. Que normalmente, quando eu vou botar nessa lista, eu coloco só filmes bons lá, filmes alto nível, entende? E é isso, entende? Busque essas formas de facilitar a sua história. Essas formas vão ser o seu método, né? E é isso. Espero que tenham gostado, né? Eu falei um pouco sobre subtexto, né? Tom aqui,
o subtexto, o contexto e texto, que foi meu vídeo anterior, vai lá assistir ele logo, né? Já que eu já falei dele. Então, deixa o like, se inscreve e vem ver o próximo vídeo aqui.